A Janaína está ali, nós estamos juntos, queria que ela ficasse em pé. Vemos com muito carinho, não só pela instituição, mas pelo respeito, carinho e admiração. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Sim. Agora não. Agora não. Vou chamar a pastora Zélio. A pastora Zélia está com... trazer a mensagem de gratidão a Deus, também aos nossos corações. Deus, nós te louvamos mais uma vez, Pai, porque nós estamos aqui para celebrar o teu nome, Senhor, pela vida, Senhor, do teu servo, Senhor, por esses 20 anos de dedicação à tua casa, à tua obra, Senhor, e a ti, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, pela vida da Zélia neste momento, que vai estar, Senhor, trazendo uma mensagem de gratidão aos nossos corações, Senhor, uma mensagem, Senhor, de metanoia para as nossas vidas também. É em nome de Jesus que nós entregamos a vida da tua serva nas tuas mãos. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Esse microfone mesmo? Som. Esqueci que está melhor. Obrigada, Marcelo. Agora, a responsabilidade. Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. E aí, não foram poucas vezes nesses 20 anos que eu sempre lembro do começo, do que aconteceu lá atrás. E todas as vezes que eu penso nesse processo, todas as vezes que eu me lembro de toda essa trajetória lá desde o início, eu fico muito grata a Deus em todo o tempo, porque mesmo antes de nós começarmos um processo de sucessão pastoral, Deus já estava preparando o pastor Deison. Nós ficamos sem pastor mais ou menos em outubro de 2004. E em dezembro de 2004, o pastor Davidson estava sendo consagrado ao ministério pastoral. Ficamos sem pastor aí durante todo o ano de 2005. O Senhor foi conduzindo todas as coisas. Tem muita história para contar desse tempo, mas esse não é o momento, não. Mas em todo tempo eu vejo a mão do Senhor. E a cada ano, o Senhor confirmando o seu ministério aqui. Por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando 20 anos. Que, como o pastor José Maria disse, não são 20 meses, 20 dias, são 20 anos. E é sobre isso que nós vamos refletir um pouco. Nós estamos aqui honrando o nosso pastor. Mas, em primeiro lugar, a honra é para o nosso Deus. E porque nós honramos a Deus, nós honramos Ele. Porque Ele foi estabelecido aqui nesse lugar pelo próprio Deus. E é o Senhor que tem sustentado Ele durante todo esse tempo, é o Senhor que tem conduzido. E aí eu quero pensar junto com os irmãos, enquanto eu estava refletindo sobre esse momento, me veio uma questão. O que sustenta 20 anos de ministério? O que sustentou até hoje esse tempo de ministério do pastor Davidson? Nós podemos dizer que
esse sustento do ministério envolve, de forma inegociável, fundamentos espirituais, princípios divinos, estabelecidos pelo nosso Deus e revelado a nós através da sua palavra. E aí eu quero convidar os irmãos a acessar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia no Salmo 18. Neste salmo, logo na introdução, a gente tem a informação de que esse salmo Davi escreveu quando, depois de ter triunfado sobre os seus inimigos, sobre aqueles que o perseguiam, sobre todo aquele período de grande luta, de grande perseguição, em que ele se manteve ali fiel ao Senhor. Eu não vou fazer a leitura do Salmo todo, embora seja encantador, assim como toda a palavra de Deus. Mas eu quero pegar os versos de número 31 a 35. Diz assim: pois quem é o Senhor, quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o meu escudo de vitória. A tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Louvado seja o nosso Deus. E aqui eu quero tirar alguns pontos, alguns desses fundamentos que sustentam o ministério pastoral e que tem sustentado o ministério do pastor Davis até hoje. Mas, embora a gente esteja aqui celebrando 20 anos de ministério pastoral, essa palavra aqui é para nós, é para cada um de nós. O que tem te sustentado na sua caminhada? O que tem sustentado no cumprimento dos planos que Deus tem para a sua vida? O que te tem sustentado nessa missão de propagar o amor de Deus através do Evangelho de Jesus? O que tem te sustentado? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, com base no texto, nas palavras de Davi, a confiança absoluta, confiança total em Deus. Ele começa no verso 31 dizendo: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é único. Essa é a declaração de Davi. Não há nenhum outro Deus como o nosso Deus. Não há nenhum outro Deus em poder, em bondade, nos atributos de onisciência, de onipotência, de onipresença. Não há nenhum outro Deus que ama, que se relaciona com o seu povo. Não há nenhum outro Deus além do nosso Senhor. Davi, ele também estava acostumado ali, na região da Judéia, aquela região, ele estava acostumado a um terreno, a uma geografia que era uma geografia onde havia rochas, onde havia cavernas, enfim, ele estava acostumado àquele terreno montanhoso ali e também às táticas de guerra. E nesse texto, assim como no Salmo 144, especialmente nos versos 1 e 2, ele usa termos como rocha, fortaleza, escudo e refúgio para descrever a Deus. Então, aquilo que ele vivia, ele sabia que era o lugar. Quantas vezes ele teve que buscar uma caverna, quantas vezes ele teve que escalar montanhas para se proteger ou fugindo dos seus inimigos. E aí, Davi traz essas figuras da rocha, do refúgio, para falar de Deus. Não há nenhum outro lugar que dê a segurança, que dê a proteção que o nosso Deus dá.
Então, são figuras que são usadas para falar dessa característica de Deus. Certamente não foram poucas as ameaças e situações de perigo que Davi enfrentou. Muitas vezes, teve que se proteger. Contudo, ele sabia que não haveria nenhum lugar mais seguro se não fosse Deus. Ele diz: Deus é a rocha, um lugar seguro. A nossa base é base firme, inabalável, onde se pode encontrar refúgio e livramento. Nesses 20 anos, foi o Senhor quem te sustentou, pastor. Quantas vezes, tantas situações em que dava vontade de sair correndo, mas o Senhor era o refúgio, a certeza, a confiança de que Deus é Deus Todo-Poderoso, o que sustenta, o que guarda e o que garante a vitória. O próprio salmista fala isso no verso 35. Segundo ponto aqui, o que sustenta, tem sustentado esse ministério? A total e absoluta dependência do Senhor. Verso 32. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Quando eu li essa reveste de força, eu fiquei lembrando de um revestimento de uma estrutura, por exemplo. E pensei, Deus faz isso com a gente. Deus reveste a nossa estrutura. Na construção civil, o reforço é uma estrutura, o reforço de uma estrutura visa aumentar a capacidade de carga, visa a correção de falhas que sinalizam uma fragilidade ou até uma adaptação a novas condições de uso. O servo de Deus enfrenta batalhas que geram medo, geram aflição, que minam muitas vezes as forças. Deus dá essa cobertura. Dá a cobertura que o capacita a se manter firme, seja qual for a situação, seja qual for a luta que esteja enfrentando. Mas não é só isso. Ele também conduz os passos. O Senhor conduz os passos aplanando o caminho. Ele protege no caminho. É o próprio Deus que trata dos obstáculos que se apresentam no caminho do seu servo. É o próprio Deus que vai dando solução. Sabe, assim como nós, muitas vezes tentando resolver as coisas do nosso jeito, em algum momento o pastor também pode incorrer nisso. Mas logo, ele precisa lembrar, ele se lembra de que precisa depender de Deus em todo o tempo. O que garante, o que sustenta 20 anos de ministério. Confiança total em Deus e dependência. Por que eu separei isso? Porque é muito fácil nós declararmos que confiamos em Deus, que cremos em Deus. Mas o desafio é viver na dependência do Senhor a cada dia. Porque, como eu disse, a nossa tendência, a nossa inclinação é tentar resolver as coisas. Nós somos ansiosos, nós queremos resolver as coisas, porque acreditamos muitas vezes que nós é que temos a solução, que nós precisamos fazer. Mas o próprio Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, o que tem sustentado o ministério do pastor Deilson aqui é o que Deus está fazendo, é o que Deus faz. Por isso, é na dependência dele que esse ministério foi vivido e vai continuar sendo vivido, na dependência do Senhor. É Ele quem faz. No verso 33, o salmista diz: torna os meus pés ágeis como o da corça, sustenta-me firme nas alturas.
E verso 34, ele diz: ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás até o 34. Só. Destreza. Destreza e agilidade. Destreza e sabedoria dada por Deus é necessário para sustentar esse ministério. A destreza, ela fala de agilidade, de rapidez. E a comparação aqui é como a da corça. Nós somos dotados de inteligência, de capacidade de adquirir conhecimentos, de desenvolver habilidades. No entanto, por maior que seja o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido, por maior que seja o nosso esforço em desenvolver habilidades, por mais do que possamos fazer, as nossas habilidades são insuficientes. Aquilo que nós adquirimos como conhecimento são insuficientes para enfrentar os desafios do ministério. E, por que não dizer, os desafios da vida. O pastor se prepara e precisa estar sempre preparado. O estudo da palavra, o contato com a palavra. E aí, irmãos, olha só, pastores também precisam estudar a palavra. Que às vezes a igreja olha assim e fala: o pastor já sabe tudo. Ele sabe toda a palavra, ele sabe, posso perguntar qualquer coisa. Pode perguntar, irmãos, pode perguntar, mas não espere que o pastor, na hora, vai te dar aquela resposta daquele texto que você perguntou, que está na Bíblia, porque ele sabe que tem, mas ele vai ter que buscar lá. Tem perguntas que nós vamos fazer que precisa consultar. Se não fosse assim, para que nós estudaríamos para preparar uma mensagem? Para que mergulhar na palavra? A palavra de Deus, ela se renova cada dia sobre a nossa vida. Quantas vezes lemos o mesmo texto tantas vezes. E um dia, eu nunca percebi isso. Porque o Espírito de Deus continuamente está falando, está nos revelando as misericórdias de Deus, está nos revelando a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus tem novidade para nós todas as vezes que nós a lemos. E não é diferente para o pastor. Também é assim para ele. No Salmo 144, como eu mencionei antes, verso 1 e 2, Davi fala: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus braços para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre segura e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga os povos a mim. Davi, como guerreiro, ele treinava. Ele treinava o uso das armas que ele necessitava para a guerra. Ele treinava o uso do arco. E o treino, vamos pensar no treino. O treino, ele depende do esforço e dedicação. O treino no uso do arco, no uso das armas, dependia do esforço e da dedicação de Davi. Mas ele reconhece que toda a sua habilidade, resultado do seu esforço, era limitado. Quando a expressão vergar um arco de bronze. Vergar um arco de bronze, o bronze é um metal muito resistente. Então, vergar um arco de bronze exigia um esforço físico imenso, provavelmente inatingível para um arqueiro comum. A figura do arco de bronze, ela fala de uma capacitação extrema, um auxílio divino que faz possível vencer o que é impossível. Isso é obra do Senhor. E Davi reconhece isso. É obra do Senhor, toda destreza e toda habilidade
do pastor Davidson nesses 20 anos. Quando muitas situações aconteceram na igreja, e ele não sabia o que fazer e como reagir. Como administrar algumas questões. E quem o auxilia? O Senhor. É Deus quem conduz. É Deus quem vai dar o caminho, vai dar a direção. Muitas vezes, essa força que é necessária para desempenhar, para desenvolver o seu ministério, essa prontidão, essa habilidade, na maioria das vezes, os pastores não têm. São seres humanos, assim como nós não temos. Não tem. Precisa do Senhor. E eu falo isso para a igreja, porque nós precisamos, como igreja, cultivar um olhar para o nosso pastor. Olhar de acolhimento, de compaixão, de entender que muitas vezes o pastor, embora cercado de todas as suas ovelhas, embora sorrindo aqui o tempo todo, parece que não tem tempo ruim, está sorrindo, está abraçando, mas ele vive momentos de solidão. Ele vive momentos em que ele tem que guardar o que está sentindo. Existem momentos que o seu único recurso para falar é com Deus. Porque ao olhar em volta e buscar alguém com que possa compartilhar da dor que está sentindo, ou da dificuldade que está enfrentando, pelo cuidado com as ovelhas, ele se cala. Eu estou falando isso do pastor Davidson porque a gente está aqui celebrando os 20 anos do ministério dele aqui. Mas é assim com o pastor Zé Maria, com o pastor Douglas, com a pastora Sheila, com a pastora Tânia, com todos aqueles que o Senhor deu, confiou esse ministério que é o ministério dele. Há um treino e uma capacitação que depende de nós, sim. Precisamos fazer isso. Mas, para além disso, está aquilo que depende de Deus. E Deus disponibiliza ao seu servo fiel. Esse treino, depois de desenvolvida essa habilidade, aplicar essa habilidade envolve ter sabedoria. E quando a gente fala de sabedoria, a Bíblia nos apresenta 2 tipos de sabedoria. A sabedoria humana, que é terrena, que é falível, e a sabedoria divina, que vem do Senhor. Essa, em contraste com a sabedoria terrena, enquanto a sabedoria terrena visa, está focada no sucesso pessoal, a sabedoria de Deus está voltada para viver a santidade e o propósito de Deus. A sabedoria que vem de Deus dá proteção, dá clareza nas decisões, para viver uma vida centrada em Deus. Nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus por esses 20 anos de história. Eu me lembro que lá atrás, quando a gente estava conversando na Comissão de Sucessão Pastoral, e aí nos primeiros contatos com o pastor Davidson, a gente falava de um casamento. A gente estava num namoro, pastor e igreja, desejando o casamento e pedindo ao Senhor. Primeiro pedindo ao Senhor que enviasse aquele que ele havia escolhido. E uma vez que esse nos é apresentado, nós começamos nesse namoro. E já aí 20 anos nessa relação pastor e igreja. Hoje está tudo lindo, né? A gente está vendo os frutos, a gente está celebrando, e está todo mundo alegre. Mas tem horas que a gente se aborrece. Teve tempo, né, pastor? De aborrecimento. De coisas que, por que isso está acontecendo?
tolo, muitas vezes, que nós somos. A gente sabe por que as adversidades vêm, mas a gente fala por que isso está acontecendo. Eu fico pensando na figura do agricultor, na colheita. Quando nós vemos uma colheita, nós nos alegramos com o fruto daquela colheita. Vou simplificar isso. Quando nós vemos uma árvore frondosa, frutífera, cheia de frutos, nós nos alegramos. Nós sabemos do benefício. Nossa, como é bonito ver uma árvore cheia de frutos, frutos saudáveis, apetitosos, convidativos. E a gente quer provar desses frutos. E quando a gente tem a oportunidade, a gente prova, a gente compartilha. Mas quando isso acontece, dificilmente nós nos lembramos do tempo necessário que aquela árvore levou para ficar daquele tamanho e dar todos aqueles frutos. Nós raramente nos lembramos até de que alguém plantou, de que alguém cultivou, de que alguém teve todo um trabalho. Nós nos lembramos só dos resultados. Se esses resultados são bons, nós celebramos. Mas, se o resultado não é bom, críticas, pedras, enfim, reclamações, murmurações. Mas quando nós temos a consciência de que tudo está sob o controle do Senhor, que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele é quem sustenta, que Ele é quem protege, que Ele é quem cuida, que Ele é quem provê, que Ele é quem trata do caminho. Nós somos gratos. Somos gratos até pelas dificuldades. Somos gratos até pelas coisas que, às vezes, nos deixaram contrariados. Somos gratos ao Senhor, porque nesses 20 anos, Ele tem encaminhado com o nosso pastor. Ele tem caminhado com a nossa igreja. E se nem tudo vai bem o tempo todo, com certeza Deus está conosco e no controle o tempo todo. E se não vai bem, a culpa não é de Deus, não. Às vezes a culpa é nossa. Às vezes é por conta das intempéries, das adversidades. Mas o Senhor está conosco, então tudo vai bem. Nesse salmo, Davi fala da sua aflição em meio aos riscos e às ameaças de morte. As lutas, elas minam as nossas forças, elas minam a resistência humana. Elas abalam física e emocionalmente a cada um de nós. Elas geram aflições. É disso que Davi fala. Ele fala um pouco das aflições que ele sentia em meio a toda a perseguição nesse salmo. Em meio ao exercício do chamado pastoral não é diferente. Há um inimigo espiritual que investe pesado contra os salvos. A vida nesse mundo é cheia de aflições. Jesus já falou isso. E de dor. Eventos que abatem a alma, que fragilizam, que enfraquecem. Mas quando o Senhor chama, Ele também planta no coração a certeza inabalável da vocação. O ministério pastoral é o chamado para evidenciar no mundo, através da proclamação do Evangelho, do cuidado, e do amor, dos relacionamentos, o amor de Deus. Mas ele é exercido por um homem, por alguém humanamente limitado e frágil em sua própria capacidade, e que também precisa ser cuidado, também precisa ser acolhido, também precisa que estejamos caminhando junto. E aí a tendência que nós temos é de olhar, está tudo sempre bem o tempo todo? O pastor está rindo o tempo todo, está tudo bem. Mas muitas vezes, por trás do sorriso e de toda a descontração, há uma necessidade que eu e você não precisamos saber, mas precisamos sim colocar o nosso pastor
diante de Deus, pedir a Ele que esteja sustentando e continue realizando a vontade dEle através da vida dEle. Como eu já falei antes, muitas vezes enfrenta a solidão. Mas Deus dá toda a capacitação para elaborar as estratégias nessa caminhada ministerial, para dar a solução, e às vezes não dá a solução. Muitas vezes nós vamos esperar uma solução e um encaminhamento do nosso pastor, mas ele vai ficar quieto, porque ele entende que não tem ainda esse encaminhamento, e ele vai buscar em Deus a direção. Precisamos entender que há um tempo de Deus para todas as coisas, e nós cremos nisso, mas o quanto nós realmente vivemos isso. Nós precisamos não só entender e crer que o pastor Davidson foi colocado aqui por Deus, mas nós precisamos estar, além de crer e de entender isso, nós precisamos estar nessa caminhada juntos. Não sei se mais 20 anos. Ele costuma dizer que a gente tem tido muita paciência com ele, mas eu penso também o quanto ele tem paciência com a gente, porque ele é um, mas nós, olha só, quantas diferenças estão sob a responsabilidade dele. Deus chama, dirige e cuida. Deus reveste de força, mostra o caminho, dá segurança, habilita e protege. E tudo isso para que o propósito dele se cumpra na vida do pastor e da sua família, na vida da igreja e no mundo. Amém? Nesses 20 anos, pastor Davidson, o senhor já viveu tantos momentos de abatimento, mas em cada um desses momentos, o senhor experimentou e tem experimentado o auxílio divino. É Deus quem tem te protegido. É Deus quem tem te fortalecido e te conduzido. Mas também você tem vivido muitas alegrias, pastor. Porque Deus é que tem renovado e que tem sustentado. Nós da PIB damos graças ao Senhor por sua vida, por sua família. E nós celebramos ao nosso Deus pelo que Ele tem feito na sua vida e através da sua vida nesse lugar. A obra é dEle. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Pai, nós te louvamos por esse momento tão especial. Aliás, todo esse culto. Tudo isso preparado com tanto carinho para honrar o nosso pastor. Mas, acima de tudo, glorificamos ao Senhor e ao teu nome, porque é o Senhor que tem feito. Grandes coisas o Senhor fez por nós na PIB de Heliópolis, e por isso nós estamos alegres. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Davidson e todos os outros pastores presentes. Pastor José Maria. Mas não é outro pastor. Tem mais algum pastor, pastora em nosso meio? Pastor, você vai ficar aqui no centro. Sobe aqui para ter mais espaço. Nós vamos ficar em volta do pastor. Se ajoelha, pastor. Nós vamos estar fazendo um momento de gratidão e oração. Eu vou pedir ao pastor Douglas, pastor auxiliar, que está um pouquinho de espaço de tempo aí, né, pastor? Entre nós, como pastor auxiliar, está mais tempo. Eu estou aqui antes de vocês, mas agora eu já falei muito, então vamos deixar aqui. Eu vou pedir ao pastor Douglas para estar conduzindo essa oração.
Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos também em direção ao nosso pastor. Deus, nós estamos felizes nessa hora, Pai, porque aqui diante de nós, Senhor, tem resposta de oração Tua. Senhor, essa igreja orou, pediu direção e o Senhor enviou a resposta. O Senhor enviou o Teu servo, que veio a esse local, ó Pai, com o coração aberto. Com o coração aberto, Senhor, não apenas para estar pastoreando, mas para estar aprendendo também. Deus, como tem sido bom esses 20 anos. Eu te louvo, Pai, porque desse tempo, Senhor, estou há 13 anos aqui, ó Pai, e posso testemunhar de tantas coisas que vi. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Teu Filho tem sido disponível em Tuas mãos em tudo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor o fez, ó Pai, alguém, ó Deus, que não tem cansaço, não tem tempo ruim. Senhor, com o Teu Filho, ó Pai, sempre assim. Quando é para o Senhor, ó Deus, Ele sempre encontra um tempo, sempre encontra um espaço. E nós queremos Te louvar por isso. Mas queremos Te pedir também, ó Pai. Senhor, toma a vida do Teu Filho nas Tuas mãos. Senhor, nós os entregamos a Ti nessa hora, ó Pai, e Te pedimos que o Senhor dê a Ele mais sabedoria ainda, que o Senhor dê a Ele mais paciência, que o Senhor dê a Ele, ó Pai, longanimidade, que o Senhor dê a Ele, ó Pai, tudo aquilo que Ele precisa, ó Deus, para nos pastorear. Mas Te peço mais, Te peço, Senhor, pela vida pessoal do Teu Filho. Senhor, quantas vezes, ó Pai, a vida pastoral é solitária. Quantas vezes, Senhor, não há ninguém para compartilhar um problema. Quantas vezes, Senhor Jesus, quando o problema bate à porta, ó Deus, nós não temos, Senhor Jesus, com quem, ó Deus, nos socorrer. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, cuida da vida pessoal do Teu Filho. Visita a família dele nessa hora. Blinda, Senhor, essa família, ó Deus, contra todas as artimanhas do mal. Meu Pai, em nome de Jesus, blinda a saúde do Teu Filho. Pai, ele está aqui, ó Deus, entre nós, ó Deus, tão bem de saúde, mas nós te pedimos, ó Pai, cuida, Senhor, para que ele permaneça assim. Meu Deus, que em nome de Jesus, a partir, ó Pai, de quantos anos forem avançando, ó Deus, que ele esteja cada vez mais e mais fortalecido no Senhor. Pai, é em nome de Jesus que eu entrego a vida dele, mas entrego também agora, Senhor Jesus, essa igreja nas Tuas mãos. Pai, eu te peço, ó Pai, agora por nós, que possamos ser bênção nesse ministério, que possamos, Senhor Jesus, ser bênção na vida do Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, se em algum momento, ó Pai, nós nos precipitamos em algo, se em algum momento, Senhor Jesus, nós nos esquecemos do cuidado com o Teu Filho, nós te pedimos, nos perdoa, Pai, e nos ensina, ó Deus, a cada momento poder estar com o Teu Filho, ó Pai, na caminhada e ajudá-lo, ó Pai, no que precisar. Senhor, nós o entregamos em Tuas mãos, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e te agradecemos por tudo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.